agora o segundo episódio do Rua 394. Hoje o papo é sobre memória e história. E o que a gente escolhe ou é forçado a esquecer na nossa paisagem urbana. Sabe aquele casarão antigo que você passava todo dia e de repente virou um terreno vazio com tapume, um estacionamento, um galpão? Pois é, hoje a gente vai falar sobre patrimônio, identidade e quem realmente decide o que fica em pé em Montes Claros. Para isso, nós recebemos duas convidadas especiais, a Micaela Barbosa e a Maria Clara. Se apresenta um pouco pra gente. Desde já eu agradeço o convite, né? Estou no curso de Arquitetura e Urbanismo como professora e tenho especialização em conservação e restauro, né, de bens patrimoniais, e atualmente estou no doutorado do PPG-SAT, né? E o meu enfoque, né, teórico é estudar sobre bens patrimoniais, né, principalmente em concepção da paisagem. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Maria Clara, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo aqui pela AFIA também e em História pela Unimontes. E já fazem 2 anos e meio aproximadamente que eu atuo como pesquisadora na área de estudos urbanos num grupo do PPGDS da Unimontes chamado Núcleo Citadino. Atualmente também eu curso o doutorado em desenvolvimento social e realizo pesquisas sobre direito à cidade. Micaela, para começar do básico, muita gente acha que prédio antigo é só coisa velha que atrapalha o trânsito. A gente já falou isso, tu já falou sobre isso, sobre esse assunto nas aulas, mas você pode explicar para os telespectadores se existe um critério técnico, objetivo para dizer isso que é patrimônio ou é tudo baseado no sentimento? Essa é uma dúvida que sempre tá dentro do contexto das discussões, né? Está vinculado a alguma técnica, uma legislação, ou é simplesmente patrimônio, é tudo aquilo que a gente tem uma apropriação. Mas bem, o cerne da palavra patrimônio já vem do latim, patrimônio, que quer dizer herança paterna, né? E toda essa herança, ela tem um bem palpável, né, que é perpassado por geração em geração, ou seja, né, a gente tem algo que é inerente de valor que se passa para outras gerações. Então, dentro do contexto do que é o patrimônio cultural histórico, a gente tem uma legislação que define, né, não estamos tirando que não há o valor afetivo, né, da comunidade ou outras decisões que eu vou falar mais à frente. Mas existem normativas, né, que nascem lá com as cartas patrimoniais. Eu trouxe até aqui um exemplar, né, que é do IFAM, onde contabiliza as cartas patrimoniais mais importantes. São cartas que são, na verdade, vamos delinear como normativas, né, que fazem as salvaguardas de bens patrimoniais. E eles nasceram ali no final do século XIX, a gente tem um dos mais importantes, que é a Carta de Atenas, né? Onde começa a dar um enfoque no valor arraigado que tem um monumento. E quando vem após a Segunda Guerra Mundial, onde há muita perca, né, de bens patrimoniais, começam-se a ter outros discursos, né, mais inerentes não só a monumentos, mas também a contextos urbanos, a sítios, né, e aí a gente começa a ter essa valorização. Então, pois bem, a partir dessas cartas patrimoniais nasce esse interesse, né, pelos estados de protegerem. E aí, a partir disso, a gente tem, né, elencado de legislações que vão dando esses decretos de proteção. Então, a principal delas, para a nossa discussão aqui, que está relativo, né, a bens edificados, né, de valor histórico, nós temos o tombamento. O tombamento nasce lá em 1937, mas na Constituição de 88, aprimora, né, esse valor, não só para os bens materiais como os imateriais. Mas o que nos compete aqui a discutir é acerca do tombamento. O tombamento é uma legislação que vigora uma proteção mais severa, né, aos bens, mas
mais fraco do que isso, mais brando, a gente tem os inventários, né? Então, em Montes Claros a gente tem poucos tombados, mas a gente tem muitos inventariados. O inventário ele é mais brando, mas ainda assim tem uma legislação por trás disso. E aí, a partir disso, a gente vê que em 2000 a gente começa a ter decretos que começam a valorizar os bens imateriais. Então, antigamente se valorizava o que era de erudito, que era excepcional, né? E a partir, né, da década de 80 começa a discutir que não era somente isso. Existe o popular, o que não é só de valor excepcional, mas que nasce de contextos, né, mais básicos, né, do cotidiano de comunidades. Então, sim, a gente tem não só um valor sentimental nisso, a gente tem uma legislação que define o que é um patrimônio, né? Então, ele vai sendo elencado por instituições de renome, como a gente tem, assim, aqui em Montes Claros a gente tem o Compac, a gente tem o IFAM, que aí a gente vai tendo, até para bens internacionais, eles vão elencando. Então, o que são os critérios para definir o que é um bem patrimonial? Ele nasce do valor inerente, que é simbólico, o valor técnico-construtivo, às vezes está ligado a eventos históricos, né, que marcam aquele contexto, aquele sítio. Então, são valores que nascem do povo e para o povo. E Maria Clara, puxando para o lado social, quando um prédio desses é demolido, o que a comunidade perde além de tijolo e argamassa? A população tem algum canal para protestar contra esses apagamentos? Então, primeiramente, né, não é só tijolo e argamassa que a gente perde quando esses patrimônios são demolidos, né? A gente perde ali uma memória coletiva da cidade, né? A gente perde a história dos nossos moradores, a gente perde a história das técnicas construtivas que foram empregadas para construir aquele patrimônio num determinado período histórico que talvez hoje já não estejam mais presentes, né? A gente perde a história de todas as pessoas que passaram por ali, que se relacionaram com aquele edifício. Então, são várias características que a gente perde, né? E, assim, é importante a gente estar preservando esses patrimônios justamente porque como a gente vai preservar a nossa história, a nossa memória, né? Se a gente destrói aquilo que vai narrar a trajetória da gente até aqui, né? Muitas vezes esse patrimônio, ele dá lugar a edifícios que não têm ali uma identidade própria, né, hoje em dia. E aí isso colabora, né, para uma padronização estética, né, que tira essa identidade também da nossa cidade, né? E aí, como que a gente faz, então, né, para protestar contra isso? Eu acho que, assim, depois que esse patrimônio é demolido, né, não há o que ser feito, né? Não adianta a gente protestar depois, a gente tem que evitar que essas coisas aconteçam, né? E como a gente faz isso? A gente faz isso participando das assembleias, participando das audiências públicas que vão debater a importância daquele patrimônio ali, né? Infelizmente, muitas vezes, essas demolições, elas ocorrem também na calada da noite, né? Ou a votação dessas demolições. Então, assim, eu vejo que é muito importante uma participação social, né? Uma conscientização da população sobre a importância de preservar esse patrimônio, né? E isso começa pela educação, né? Começa por vocês fazendo a parte suas, né? De conscientizar as pessoas, de participar desses conselhos, de participar dessas audiências, de se interessar, de correr atrás e de promover ações, né? Para conscientizar a população em geral, que às vezes é leiga a respeito da importância daquilo ali. Entender o que é patrimônio e o que a gente escolhe lembrar é o primeiro passo para respeitar a nossa história. Mas e quando a memória esbarra no bolso? No próximo bloco a gente vai discutir o peso do betão e essa disputa intensa entre o valor histórico e o interesse do mercado imobiliário. Voltamos já! A gente acabou de falar sobre o peso do betão, mas você sabe o que significa no urbanês? Betão é o termo usado em Portugal para o nosso concreto armado.
Nossas discussões sobre o direito à cidade, o Betão virou um símbolo. Ele representa a força pesada e muitas vezes agressiva do mercado imobiliário. Quando falamos sobre o peso do Betão, estamos falando daquela pressão de derrubar nossa memória, os casarões e a história para levantar mais e mais prédios de concreto. É disputa entre o que a cidade lembra e o que a cidade lucra. Bora voltar para o episódio e entender isso na prática. A gente está de volta com o Rua 394 e agora o assunto é polêmico. A gente quer saber se preservar a história significa ser contra o desenvolvimento ou se dá para crescer sem apagar o passado. Bom, Duda, esse conflito é muito real por aqui, não é? Com certeza, inclusive tem uma tensão clara aqui entre o valor histórico e o valor imobiliário. Micaela, o retrofit é uma realidade possível aqui em Moc ou o mercado sempre vai dizer que o mais barato é derrubar e fazer de novo? Sim, o mercado sempre vai falar que demolir, né, sempre vai ser o recurso mais rápido, né? Mas qualquer tipo de intervenção é sempre a melhor saída, porque as intervenções urbanas, elas requerem um estudo, né, da natureza de todos os bens e não está só inerente àquele edifício, está inerente o valor àquele sítio, né? Então, uma paisagem, um contexto, né, onde a gente tem um edifício histórico, né, cultural, a gente tem muita identidade ligada ali. Então, o retrofit é uma dessas intervenções onde a gente vai fazer a revalorização do espaço, né, sem falsos históricos, né, protegendo, né, a edificação em si, a arquitetura, a concepção dela arquitetônica, trazendo usos, né, novos. Os edifícios, eles são construídos e atendem à dinâmica daquele contexto, né, construído. E é esse o maior problema hoje dos edifícios, né? Eles são demolidos porque muitas vezes eles não atendem às dinâmicas atuais. E essas dinâmicas, elas cada vez mais estão velozes, né? E modificando cada vez mais os espaços, as funções desses espaços. Então o retrofit, ele vai propiciar esse uso novo numa edificação que não se adequava a esse uso. E a população, ela reconhece, né, que existem essas adequações, essas intervenções. E o valor que agrega a esse edifício após essa intervenção é tão rico, que faz com que a população ela se estabeleça junto a essa edificação, valorize aquela região. E aí a gente tem o quê? Valorização de mercado imobiliário, que hoje é o maior problema das edificações históricas. O maior vilão é o mercado imobiliário, porque ele entende que o espaço ocupado ali é rico. E a gente tem o maior contexto daqui em Montes Claros, o maior contexto de edificações históricas presentes no centro da cidade, onde tem um valor venal muito alto, né? É um dos maiores valores venais que tem a cidade. E o edifício em si, ele não tem valor nenhum. Tem a edificação. Então, assim, quando a gente entra nessa discussão do bem patrimonial, a gente entra primeiro em edificações que não são tombadas, que não tem uma legislação em cima, e aquelas que têm a legislação. E aí são dois olhares, né, diferentes, que começam a criar muitos problemas. Quando o edifício é tombado, passa pelo encasco mesmo, né, pelo problema de ferir a legislação, que é não interferir na fachada. Muitas vezes as fachadas são o que é tombado, né? Então não pode interferir, tem que haver manutenção, então é muito alto o custo. Então empresas, elas são afugentadas desse contexto. Então os bens tombados muitas vezes ficam obsoletos por causa disso. Quando o bem ele não é tombado, ele sempre é o primeiro a ser demolido, porque assumir técnicas de conservação e restauro acabam sendo um pouco onerosas, né? Porque hoje a conservação implica em técnicas que não ferem, né, a edificação, ou seja, tem que estar atenta à técnica que foi construída a edificação, qual foi a técnica construtiva idealizada ali, quais são os materiais que foram concebidos ali. Então tem que ter essa análise, esse contexto aí, para não ferir com novos materiais.
E aí a gente já tem uma mudança de dinâmica, ou seja, não só uma dinâmica de uso, mas também uma dinâmica de materiais e técnicas construtivas. Então tem que estar ciente desse contexto aí. Então é equivalente a uma mão de obra especializada, né? Então tem que ter esse viés. E aí, quando que isso... Por que demolir acaba sendo muito mais viável? Porque isso demanda de conhecimento, de financeiro, mas o retrofit é a melhor saída porque quando ele acontece, existe essa valorização, né? E aí a gente precisa de quê? De políticas públicas que isentem os donos, né, de impostos, favoreçam os donos desses novos imóveis a cada vez mais buscarem, né, essa proteção, a manutenção, porque a manutenção de um edifício não é só dele, é inerente também a todas as edificações vizinhas. E assim, por fim, sempre vai ser a melhor saída intervenções em edificações históricas, porque acaba por valorizar no futuro aquela região ali. Uhum. A gente vê muito abandono como estratégia para justamente demolição. Isso é uma falha da fiscalização ou uma escolha política de quem investe na cidade? O conceito de direito à cidade, de um teórico francês chamado Henri Lefebvre, foi ele que cunhou esse termo, né? E ele fala sobre, por exemplo, o valor de uso e o valor de troca das edificações, da própria cidade, né? O que seria isso, então? O valor de uso seria aquele valor correspondente à forma como as pessoas se apropriam da cidade ou daquele local, né? Esse laço afetivo que as pessoas constroem ali com aquele local, essa intervenção, né, orgânica que essa pessoa tem ali, né? Seria um valor, assim, ele é mais baseado na gratuidade, né? É mais baseado na história, no vínculo que a pessoa cria ali com a cidade, né? Com aqueles equipamentos urbanos, né? E o valor de troca seria esse valor mercadológico, né? Da sociedade capitalista que visa só o lucro, né? Então a moradia que ali às vezes a especulação imobiliária de uma moradia que está ali só que foi abandonada, né, justamente com esse intuito de que as pessoas se desvinculem desse valor sentimental que elas têm com esse edifício, né, com essas memórias, com essa história que aquele edifício ali compôs, né, ao longo dos anos. Então, quando a gente pensa, né, nesse abandono dos imóveis, a gente não dá para não pensar que é uma estratégia, né? Uhum. Porque quando você abandona esse imóvel, você está causando ali um apagamento anterior à demolição da memória que aquilo ali representa, da história que aquilo ali representa, né? E quando ele é demolido, né? Aliás, quando se chega a um ponto que as pessoas começam a ver que aquilo ali não está mais cumprindo uma função social ali na cidade, então começa a se questionar, né? Por que não demolir, né? O que isso aqui está trazendo de retorno para a cidade? Então, assim, é meio que proposital, é uma estratégia, né? Para que não se cause um impacto tão grande quando aquilo ali é demolido. Pergunta para as duas agora. Vocês acham que Montes Claros está aproveitando o potencial turístico da história da cidade ou a gente está perdendo essa chance por falta de uma política de incentivo real? A gente vê hoje em Montes Claros uma atenção, né, quanto ao turismo. Mas do meu ponto de vista, sim, está perdendo muito, né? O Montes Claros já foi considerado o segundo maior entroncamento, né? Voltando ali num contexto, né, onde Montes Claros foi polo de encontro, né, da pecuária. Então, ele encontrou muito... a história da cidade é encantadora, né, porque foi um circuito econômico, né, tão rico que foi se esvaindo, né, ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma alta demanda comercial, né, a cidade ela atende muito... um turismo, vamos falar assim, nesse ponto de visitantes, né,
para apropriar economicamente da cidade. E acaba perdendo esse potencial turístico que está ligado ao contexto histórico, né? Eu costumo falar que a gente não vai fazer turismo ou visitar uma cidade quando ela não tem nada a oferecer, né? A gente vai buscar identidade, vai buscar tradições. Então, isso vai se perdendo com uma cidade que está tão demandada de atenção comercial, né? Um polo econômico intenso, né? Se tratando do norte de Minas, sul da Bahia, ele tem um enfoque muito grande. Então a gente perde essa historicidade, porque acaba que, em termos de globalização, vamos falar assim, a gente tem um encontro de tantas culturas, tantas tradições, e o seu cerne ele vai se perdendo. Então, quando a Maria fala dessa função social dos bens irem se perdendo, né, é porque a função social ela não encontrou historicidade, né? Então, eu acredito que exista até uma atenção hoje, né? Eu tenho visto alguns programas focados no turismo, né? A prefeitura tem dado essa atenção, mas quando se pensa no que já se perdeu, quanto a esse know-how que tinha da questão do turismo, a gente tem muito a que se recuperar para alcançar o potencial que Montes Claros tem, assim, para ter esse atrativo econômico. Então, assim, a gente tem melhorado, assim, a largos passos, né? Essa questão do investimento em turismo na cidade, né? E eu percebo, assim, que grande parte disso se deve, de quando o potencial turístico é valorizado, se deve à própria população, assim, que valoriza a cultura regional, que valoriza a história, que participa de movimentos, de ações, de manifestações culturais aqui da região, né? E que tem lutado, assim, com muito esforço, assim, para conseguir políticas públicas que venham para financiar mesmo essas manifestações culturais que a gente tem aqui, né? E muitas vezes, assim, quando essas manifestações são valorizadas pelo poder público, elas são valorizadas muito numa chave, assim, mercadológica, né? Pensada no lucro e não na importância histórica que esses movimentos, que esse patrimônio tem para a região, né? Então, eu acho que pode ser uma virada de chave muito grande a partir do momento em que o município começar a ver o potencial turístico que a região tem e começar a investir nisso, pensando também no lucro, mas não só, né? Em valorizar a identidade das pessoas que moram aqui, em valorizar o patrimônio, né? Os diversos estilos arquitetônicos que a gente tem aqui no centro de Montes Claros, né? Porque se a gente pega os edifícios do centro, a gente vê edifício com estilo em Art Nouveau, Art Deco, neoclássico, né? Tem vários estilos aí. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver esse olhar, né, de valorizar um ponto de vista cultural, social, histórico, né, da memória da cidade, eu acho que isso, assim, pode ter um potencial aí muito grande para atrair, né, investimentos aqui na região. A gente viu que equilibrar o desenvolvimento e a preservação é um desafio enorme. Mas agora queremos ver na prática. O que vocês fariam se a decisão final estivesse na mão de vocês? No próximo bloco tem a nossa dinâmica Demole ou Restaura. Fiquem com a gente. Vamos lá, meninas. Primeiro cenário. Sabem onde fica. Vou fazer um trem tão lindo esse chuchuzinho desse. Esse aí eu acho até que não precisa nem restaurar, fazer uma ou outra ali, correção pontual. E é um edifício que está localizado numa área de valorização cultural da cidade, né? Então dá para fazer muita coisa com ele aí, pensar em sei lá, museu, alguma coisa do tipo. Ai, gente, eu penso
super numa cafeteriazinha assim. Sim. Gracinha, daquelas bem fofinhas. Ultimamente eu tenho pensado em ser meu lar, né? Mas... Eu também. Você acha que eu já não pensei nisso? De comprar pra poder Bom, fazer uma minha casinha? esquina dessa, nossa. Mas com certeza, isso aí não tem nem como tirar da paisagem de Montes Claros. Ela conta muito a história nossa, né? É ponto turístico. E sem dizer que faz parte de um bem tombado, tá? Justamente. Próxima imagem. Armazém ferroviário. Inclusive, utilizamos em outro trabalho. Temos um documentário sobre o armazém. Depois a gente coloca o link aí se vocês quiserem assistir. E aí, o que vocês acham? Eu acho que vale uma restauração aí, hein? Um retrofit. Alguns anos atrás, inclusive, o pessoal estava promovendo eventos aí nesse espaço, né? Teve o Som na Praça, teve alguns ensaios de blocos de carnaval. Então, olha que legal, né? Se a gente tivesse a oportunidade de restaurar e promover eventos culturais no espaço. Não, sem dúvida. Isso aí é uma intervenção muito valorosa, né? Valorosa para a cidade. Existem boatos aí que está sendo, né? Vai haver uma intervenção aí para ser um contexto de um espaço cultural. Não tem como. Esse espaço aí pode sofrer algumas intervenções que pode até vir descaracterizar, se for erroneamente, né? Por mãos de pessoas que indevidas. Mas ainda assim o espaço tem um valor assim muito rico para a cidade, muito rico. Então não conseguem apagar o valor que está nesse espaço aí. O armazém ele representa assim um ápice econômico de Montes Claros. Com certeza restaura. Difícil achar um que a gente demoraria aqui, né? Ainda mais com nós duas. Inclusive, no nosso trabalho sobre documentário, a gente também fez um projeto de revitalização e a gente transformou em museu, um museu ferroviário. Não só de ferrovia, mas também tem a parte de culinária. Então, ter culinária típica da região, junto com a parte do museu. Então, assim, é um sonho que isso se realize, né? Mas... É um sonho mesmo. Na minha época de graduação, nós também já fizemos projeto aí para essa Não, a criatividade vai longe. Um espaço aí que dá para contar tanta história a partir daí, porque, assim, a chegada da linha ferroviária em Montes Claros, né? A chegada da, assim, entre aspas, modernização da região, né? Quanto que a cidade não se desenvolveu a partir daí, né? Justamente. Nesse Começou documentário, a ser construída. nesse documentário a gente até fez entrevista com avós dos integrantes dos grupos e eles participaram da história desse edifício, sabe? Meu avô, inclusive, trabalhou com construção de ferrovia e tal, então ele, sabe, participou disso aí. Ele falou até quando pararam de utilizar a linha ferroviária, como é que, assim, pra questão turística, de viagem mesmo, como é que foi? pessoas... Triste, sabe? Ainda né? Inaceitável hoje a gente triste. ter perdido essas possibilidades de tráfego, né? Que é uma outra discussão, né? Sim. Que é um caos, né? No Brasil hoje, a questão do ir e vir, o direito que a gente perdeu. Mas, assim, essa edificação aí, ela tá no imaginário da população há muito tempo e até hoje, né? Muitos que passam ali, mesmo desconhecendo da história da cidade, conseguem, né, identificar uma parte, um espaço assim que tem presença de história, né? Então muitos brigam, né, para que isso seja concretizado. Até a questão que a gente comentou sobre a valorização turística da cidade seria um ponto, né, incrível. Com certeza. Um museu, um espaço cultural, um espaço de festividade. Nossa, tanta coisa. Joga na mão nossa, né, da arquitetura que a gente faz. Um banquete. Mudando um pouquinho para o contexto de mobilidade urbana, durante o desenvolvimento desse trabalho, que não foi só essa parte do videocast, a gente também fez pesquisa de campo em alguns bairros da cidade. Toda a turma fez, mas a gente focou no centro. A gente fez uma entrevista com 2 trabalhadoras do centro e essa entrevistada comentou, assim, de algo que poderia ser levado para ser discutido no plano diretor. É o seguinte, que ela acredita que fechar o centro só para pedestres seria a melhor opção
assim, questão de trânsito que tá super complicado lá. E assim, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que seria uma possibilidade? Vocês acham que não? É muito complicado de discutir? Qual a opinião de vocês? Eu acho que não é uma questão simples, não. E eu acho que isso só pode ser resolvido envolvendo toda a população da cidade para opinar, né? Não é uma decisão fácil, né? Sim. E nada melhor do que os próprios moradores, as pessoas que frequentam o centro, né? Para opinar o que é que seria melhor ali. Porque, assim, que o centro, assim, está saturado de carro, que já não tem espaço mais para carro, e que isso interfere na qualidade de vida das pessoas que frequentam o centro, os pedestres, né? Isso aí todo mundo já sabe, né? Mas assim, qual que seria a melhor solução? Talvez não seja fechar para pedestres, né? Mas talvez seja. Como é que a gente vai saber? Consultando a população. Justamente esse é o intuito desse videocast. A gente trazer para a população, assim, enxergar a participação na formulação do plano diretor. Então, que é uma das premissas, né, do plano diretor, a sim, construção dele exatamente. ser junto à população. Mas, infelizmente, por interesses, né, a população ela fica desconhece, né, esse poder que ele tem. Então, com certeza, a população deveria estar decidindo. Talvez se já estivesse decidindo, muitas das mazelas que a gente sofre na cidade não estariam acontecendo, né? Mas assim, para facilitar, para como eu falo, para simplificar a linguagem, que às vezes as notícias que a gente tem sobre o assunto usam jargões, usam palavras mais complicadas. Então, para a população, até para assim, questão de ter um conhecimento um pouco menor, se afastam desse assunto, preferem não participar. E assim, o intuito desse videocast é isso, facilitar o entendimento da população menos privilegiada, que tem menos conhecimento dessas temáticas. E esse ano, inclusive, já era para a gente estar discutindo sobre a reformulação do plano diretor da cidade, né? Sim. Porque já tem 10 anos aí que foi feita a última versão. Então, assim, a gente está tentando lá no Núcleo Citadino também, né, promover esses espaços de debate, né? Levar para a população a importância de se discutir isso, né? Porque às vezes a população leiga, ela não tem conhecimento da importância que aquilo ali tem e do impacto Sim. que tem na vida de todo mundo da cidade, porque todo mundo está usufruindo ali da cidade. Não vão ser só arquitetos ou só engenheiros ou só pessoas especializadas na área que vão usufruir dos espaços públicos da cidade, né? Então é fundamental a gente tentar tornar esse debate o mais acessível possível, né? Não, seria muito bom se a gente tivesse arquitetos participando, né? Se tivesse pelo menos só arquitetos já estava muito bom, o que não acontece, né? E falando sobre esse distanciamento da população com essas discussões, pelas dificuldades, da comunicação, vamos falar assim, isso acontece porque a premissa da participação cidadã é o conhecimento, né? Então a gente fala que é o tal do letramento urbano. Nós somos analfabetos, então assim, o letramento urbano não acontece. Ele não acontece em fase nenhuma. A gente só tem acesso às questões, às discussões do urbano quando a gente vê os políticos falando das ideias, né, em épocas de eleição. Então é nesse momento que há discussões e há as prerrogativas das pessoas começarem a falar, eu acho que tinha que colocar asfalto, tinha que colocar uma ponte ali, mas antes disso não existe letramento urbano. E talvez aí que está o erro. Então não é só no momento, né, a gente está hoje no momento de fazer as reflexões para a concepção do plano diretor, certo? Mas aí teve uma falha que vem lá há 10 anos atrás, onde já, no âmbito escolar mesmo, já tinha que estar discutindo isso. Sim. Nas disciplinas, tudo, como é que é a participação, onde que está o direito, né, da cidade, onde que está o dever, e a gente não tem isso. E a quem interessa essa não discussão, né, sobre o plano diretor, vou deixar no ar e a pergunta sem resposta. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas favorece tal lugar, quando você vai ver, olha o nível de escolaridade das pessoas. Elas têm acesso, elas vão lá e usufruem do direito dela.
E aí aquela população que sofre com as baixas demandas, né? Com relação às ausências de demandas para elas não brigam por aquilo ali. Elas acham que só ter o asfalto já salienta a sua necessidade ali. Não, é muito mais do que isso. Só que aí elas não brigam por mais do que isso. E a culpa nem é dessas pessoas, né? A culpa é da comunidade como um todo, do poder público, né? De não levar esse letramento até essas pessoas, né? Então, como julgar uma pessoa ali que está trocando um voto por um asfalto na rua dela, né? Naquele momento ali, talvez aquilo vá resolver o problema dela. Mas e a longo prazo? E nas outras interações que ela tem com a cidade, né? Verdade. Inclusive, com a inclusão digital, hoje é até mais fácil essa divulgação e o acesso às pessoas de todos todas as classes, enfim, todos os bairros da cidade, enfim, no geral. E eu acho que, assim, como estudantes, a gente devia também participar um pouco mais, que tem os perfis, inclusive, de vocês, né, que conversam sobre isso, trazem esses assuntos, mas como estudantes, eu acho que a gente tem o dever de até nos comentários mesmo de alguns vídeos que falam sobre isso, para poder incentivar, falar, você sabia que existe tal perfil que fala sobre isso? Sabia que você pode participar do plano diretor? Então, eu acho que, assim, a gente devia aumentar essa participação, assim, de chamar a população para participar. Usar a divulgação como um meio, né, de letramento urbano. Sim. E a gente tem grupos que falam isso com maior riqueza. Eu elogio muito o trabalho do Núcleo dos Citadinos, que eles vêm aí há alguns anos levantando a bandeira, né, incomodando alguns grupos sociais, né, que se sentem feridos por essas prerrogativas deles de defender o direito de todos e não só de um grupo social. Sim. Mas as discussões estão sempre muito abertas, né? A gente tenta trazer essas discussões para o seio acadêmico, mas eu acho que eles não podem só estar limitados aqui. E eu acho que é uma das situações que a gente sempre busca, né? É levar projetos que tirem daqui do cerne acadêmico para a comunidade, né? Mostrando essas realidades aí, porque a gente vê que de outra forma vai ser muito difícil haver essa aplicabilidade desses conhecimentos, né, de conhecer. Então, sim, eu acho que essa é uma forma da gente estar por meio de divulgação. É o meio mais simples hoje e mais acessível. Isso. Clara, você participa do Núcleo Citadino, você podia falar um pouquinho aqui pra gente, para os telespectadores, o que vocês fazem? Peraí. Como funciona, como participar. Isso. Clara, você que participa do Núcleo Cidadino, você podia falar um pouquinho pra gente de como funciona, como participar, pra nós aqui e pros telespectadores, por favor? Sim, então, o Núcleo Citadino é um núcleo interdisciplinar de pesquisas e extensão na área de temáticas urbanas, né? Então, a gente tem desenvolvido várias pesquisas e atividades, ações de extensão que contribuem justamente com essa questão do letramento urbano, né? E também na participação em intervenções urbanas na cidade. Por exemplo, um dos nossos projetos, que é o Encontros Citadinos, a gente promove palestras, ações, ciclos de debates, formação nessa área dos estudos urbanos. Hoje mesmo a gente teve uma formação em pesquisa etnográfica. O que seria isso, né? É você trabalhar com pesquisa de campo voltada para temáticas urbanas, né? Então a gente tem várias pesquisas sendo desenvolvidas. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa aí sobre as feiras urbanas de Montes Claros. Então a gente visitou quase todas as feiras urbanas, pretende elaborar um guia, né, uma cartilha sobre essas feiras. A gente tem um trabalho também sobre o lazer na cidade de Montes Claros sendo desenvolvido, né, sobre os espaços do torcer, sobre o futebol, o vôlei. A gente tem pesquisa sobre o carnaval, a gente tem pesquisa sobre as festas de agosto. Todos esses movimentos, todas essas manifestações que favorecem o direito à cidade, né? Então, quem quiser acompanhar a gente, se interessar pelas ações, quiser participar,
pode estar seguindo a gente no Instagram, que é @núcleo.citadino, e lá a gente sempre está divulgando essas ações e esses eventos que a gente organiza. Você participa do Lattes? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim. O Larissa ele foi idealizado há cerca de 3 anos, né, também com esse intuito de discutir as temáticas sobre o direito à cidade, né? Então, a Larissa ela buscou fazer uma somativa com o curso de direito. Então, é a primeira liga onde a gente tem a junção, né, de 2 cursos, né, sendo a arquitetura e o curso de direito. Então, a intenção é essa, trazer as discussões acerca da ocupação espacial da cidade de Montes Claros e outros contextos, né? Outros fatos, na prerrogativa mesmo da legislação. Então, assim, é uma troca, né? Que acontece com os alunos do direito com o curso de arquitetura. Então, a intenção é essa discussão. E não só da discussão em si, né? Entre os participantes, mas também promover, né? A ideia do conhecimento e reconhecimento desse direito, né, entre os acadêmicos da instituição da AFIA. Mudando um foco um pouco do centro para as periferias, quando a gente fala de direito à cidade, isso também vale para os bairros mais distantes? Com certeza. E, assim, acho que é ainda mais fundamental pensar o direito à cidade a partir das periferias, né? Sim. Tem vários autores que a gente usa, né, que fala sobre isso, sobre pensar a cidade a partir dos homens ordinários, a partir das periferias, a partir desses bairros mais afastados. E é especialmente importante porque, às vezes, aliás, aconteceu muito na história um apagamento, né, dessas pessoas que são marginalizadas na cidade, né, na sociedade. E, assim, é importante a gente pensar em preservar a memória, né, em preservar a cultura, a história que essas pessoas também trazem para a gente. E não só preservar, né, mas pensar uma cidade que também acolha essas pessoas. Então, às vezes, a gente deixa passar festas populares, tradições, manifestações culturais, porque a gente está olhando só para o centro, né, da cidade. Então, nas periferias de Montes Claros, a gente também tem história, a gente também tem tradição, a gente tem cultura, né? Então, é importante a gente estar sempre, né, pensando direito à cidade a partir dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o papel delas, né, na formação cultural, na formação histórica da nossa cidade? Sim, verdade. Inclusive, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre, mas um projeto de revitalização Casa de Manhã, que ganhou vários prêmios, inclusive, e é uma arquitetura mais voltada para a periferia. E, assim, eu achei super legal, uma referência de conforto, até, assim, questão de revestimento também que usou na fachada. Uma casa tão linda, gente. Eu arrepiei. Mas, assim, nossa, eu acho que falta um pouquinho mais essa divulgação de projetos até, né, simples, por assim dizer, mas que carregam tanto história quanto referências de, assim, para nós, estudantes, e para arquitetos já formados, de conforto, que não é só aquele projeto que até parece, assim, mais complexo e tal, assim, sabe? Acessível e que está presente na memória afetiva das pessoas, né? Até para quem vai morar, né? Acho que justamente, isso atende muito mais os requisitos. É o que a gente vê, assim, o que era de valor excepcional no passado, né? Que tinha um valor arraigado dentro do que era considerado patrimônio, a gente vê hoje, né, o que está na memória das pessoas. Às vezes esse popular aí,
caiu no desuso porque consideram que não tem valor. E aí esse prêmio da Casa de Manhã, ela fez reviver, né, o papel real da moradia, né, que tem que estar ligado a quem mora e não a um contexto fora da realidade que atende o mercado, né? Sim. Inclusive ficou famoso até no exterior. Sim. Vocês viram? Gente, o Brasil virando referência, assim, com projetos simples, entre aspas. Ele movimentou as discussões aí. Pois é. Casas com cara de casa. Isso. E a gente tem que pensar também na preservação do patrimônio dessas periferias, Sim. né? Porque o patrimônio não está só no centro urbano. E não só também em edificações. A gente tem festas, né? Aqui em Montes Claros, por exemplo, a gente tem a festa de Santos Reis, no bairro de Santos Reis, né? E às vezes a gente olha muito para os catopês, que é uma festa que acabou chegando mais no centro urbano, deixa de lado essas outras manifestações, né? Que são tão importantes quanto. E outras manifestações, outras edificações também, que poderiam ser tratadas como patrimônio, né? Eu acho super interessante o que estão fazendo ali perto do shopping, que sempre tem um evento, estão separando aquele lugar ali. Até Festa do Piqui, que teve recentemente. Gente, que coisa linda. Não foi só culinária, teve mostruário de pinturas feitas por... Eu não lembro se foi Unimontes, foi alguma faculdade. Eu acho que foi Unimontes. Inclusive uma moça que eu sigo, que ela faz muita aquarela até da catedral, gente, coisa linda. E essa valorização tanto da arte... arte, questão de pintura, mas arte também na arquitetura, que a arquitetura é arte. Exatamente. Estou amando essa interação. Isso, assim, eles estão incentivando, sabe? Sim, essa a troca ocupação cultural de ali. Montes Claros, né? Que é isso, né? É ocupar, né? Com vivacidade mesmo, né? Não é só estar ali, fazer uma festa acontecer, mas fazer com que as pessoas pertençam, né? a esses espaços e se sintam apropriadas, né? Então, dentro desse contexto aí, eu concordo super com o que a Maria trouxe aqui sobre essa ocupação da periferia. Isso é porque nas periferias que a gente encontra realmente a identidade. O centro da cidade, ele foi um cerne, ele foi foi um momento histórico muito importante, mas que hoje a gente vê sendo apropriado por várias situações, vários contextos que muitas vezes perdem um pouco da identidade. E as periferias não, elas já guardam isso, né? Então elas conseguem ter esse valor aí. Então acho que tem que ser uma nova fase de patrimônio que a gente começa aí dentro desse contexto. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, aprendemos muito com nossos convidados. Segundo episódio, já temos bastante conhecimento acumulado. E não acaba por aqui. Esperamos vocês no próximo episódio, As Regras do Jogo.